Boa noite, meu nome é Cíntia. Eu, juntamente com a Juliana Alves, vamos apresentar agora um trabalho em tópicos em urbanismo bioclimático, a disciplina ministrada pela professora Sonese Miranda, pela Universidade Estadual de Mato Grosso. Então, nós vamos apresentar um artigo que tem o título Estudo da Ilha de Calor em cidade de pequeno porte, algumas contribuições. Os autores é a Daniela Teixeira e Margarete Amorim. Esse artigo foi publicado na revista online Sociedade e Natureza, pela Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Geografia, Programa de Pós-Graduação em Geografia. Se encontra no volume 30, número 2, de 2018, publicada na maio e agosto. Está na página 186 a 209. Pode ser acessada por esse site, por esse endereço. O tema do nosso trabalho e do artigo é Estudo da ilha de calor em configurações urbanas. As palavras-chave são clima urbano, diferenças térmicas, ilhas de calor, rancharia São Paulo. O objetivo geral desse trabalho é investigar o clima urbano e o fenômeno da ilha de calor em Rancharia São Paulo, cidade de pequeno porte, considerando-se suas condicionantes geológicas, geoecológicas e as funcionalidades urbanas. Boa noite, eu sou Juliana e eu vou começar apresentando a introdução. A geração de clima em cidades de pequeno e médio porte, elas têm trazido bastante preocupação e vêm sendo bastante estudadas ultimamente. Essas cidades, elas possuem bastante facilidade para a identificação de paisagens interurbanas. E elas permitem que a urbanização intervenha no planejamento de novos espaços e expansão. O clima urbano, ele resulta de combinações de características do sítio urbano com as formas de uso e ocupação da terra. A cidade onde foi feito esse estudo é a cidade de Rancharia, São Paulo. Essa cidade, do censo de 2010 do IBGE, ela tinha 28.804 habitantes. Dessas, 2.976 residiam em zona rural. As atividades econômicas predominantes é a policultura e as indústrias. As indústrias de tipo de madeira, têxtil, metal, tem frigoríficos. A rancharia ela fica situada em uma área de transação climática, por isso que também foi escolhido para esse estudo. A ilha de calor urbano é definida pela diferença da temperatura entre a zona central da cidade, que é muito densamente construída, e o ambiente rural, ou zonas periféricas que têm baixa densidade de construção. A intensidade e a extensão de uma ilha de calor urbano, ela depende da localização da cidade, da morfologia urbana, dos materiais construtivos, das atividades industriais e das condições climáticas. A classificação das ilhas de calor. Elas são classificadas em 4 pontos. Pode descer, Cíntia. Isso. A1 é a débil, que é quando as diferenças de temperatura oscilam entre 0 e 2 graus. A moderada, que é entre 2 e 4 graus. A forte, que é entre 4 e 6 graus. E a muito forte, que quando as diferenças são superiores a 6 graus. Os materiais e métodos. Foram instaladas, colocadas, né, nos pontos de estudo, estações fixas de coleta de temperatura. Essas estações, elas coletaram dados para fazer a medida de diferença entre os pontos urbanos e os rurais. Essas coletas foram feitas no mês de janeiro de 2014, que é o verão do ambiente tropical. Foram instalados 8 abrigos meteorológicos, que foram construídos de madeira, com parede dupla e perfuradas. E neles foram instalados sensores digitais Thermadata, Humidity, Temperatura Logger, Model HTD,
e foram fixadas em uma haste de 1,5 metro em relação ao solo. 6 desses equipamentos eles foram distribuídos na malha urbana de Rancharia. Aí, aqui estão os pontos que foram distribuídos. O primeiro é a Casa de Agricultura, que é localizada no centro da cidade, que é uma área muito construída, né, com muita densidade, e tem vegetação arbórea bem esparsa. A 2 é o almoxerifado central da prefeitura, é uma área com construção bem esparsa, pouca construção, e vegetação arbórea e o solo exposto e compactado. O 3 é a fábrica de móveis da zona industrial. O terreno é bem grande, arborizado e o solo é bem permeável. A 4 é o terreno de serviço de água e esgoto, que as construções lá são bem esparsas, a vegetação é arbórea e o solo é permeável também. O conjunto habitacional, o 5, que é o conjunto habitacional Paulo Paulucci, que é uma área muito construída, com pouca vegetação e terreno pequeno. O número 6, que é a residência Vila Teresa, que é uma área muito construída também. Os lotes são maiores e tem arborização e tem superfície permeável. A número 7, que é o balneário, né, que fica a 11 quilômetros do perímetro urbano e possui água e vegetação. E a zona rural, que fica a 2,5 quilômetros do centro e tem bastante árvores e é pouco construída também. Resultado e discussões. Então, agora, como a Juliana falou, sobre o local, a cidade, como que foi conduzida essa pesquisa e que resultado que elas chegaram. Então, as pesquisadoras, elas escolheram 3 horários no dia, 9, 15 e 21 horas, durante todo o mês de janeiro de 2014, e começaram a fazer suas anotações através das medições que ela realizava, conforme a Juliana mostrou ali naqueles locais de medições. E, para chegar a um resultado, elas fizeram painéis espaço-temporais para fazer comparação dessas medições que elas fizeram. Quando elas foram realizar esse estudo, elas observaram o seguinte, que o relevo tinha uma grande implicância sobre a pesquisa delas, porque o relevo, diferentes tipos de relevo, faz com que tenha diferentes tipos de altitude, e com isso tem a variação da temperatura. Por exemplo, a temperatura, geralmente, em áreas de topo de uma montanha, não é a mesma de um fundo de vale. E outra coisa, assim, que eles analisaram foram questão do relevo ser mais inclinado, ser menos altitude, mais altitude, a vegetação também. Mas o relevo foi muito importante. E quais indicadores que ela poderia considerar na sua pesquisa? Foram 4 os indicadores: pressão atmosférica, umidade relativa do ar, a temperatura e a precipitação. E como que eram ilhas de calor, ela queria muito descobrir como que era formada essas ilhas, quais eram os sistemas atmosféricos que atuavam para a formação, quais eram os fenômenos que contribuíam e tal. Então, nós vamos ver que ela levou muito em consideração a temperatura. Inclusive, coloquei aqui um dos painéis espaço-temporal, o das 15 horas de um dia, para a gente considerar. Então, aqui nós vamos ver que a minha esquerda, eu tenho os pontos de 1 a 8, e tem aqui representado também na legenda, que 1, área central, o 2, área densamente construída com vegetação, o 3, área industrial, o 4, área com construção esparsa, terrenos maiores, presença de áreas verdes, e assim sucessivamente até o 8, que é a área rural, conforme a Juliana já apresentou. E a minha direita, temos aqui, a direita aqui, a temperatura, né, a variação dessa temperatura. O quanto mais escuro, mais para o lado do azul, a variação menor. Quanto mais para o lado do vermelho, maior é a variação. E aqui nós vamos analisar
as ilhas de calor que foram se formando. Então, nós vemos aqui que na área central, que é a zona 1, e a área densamente construída, a zona 2, e o balneário foram os lugares que mais teve formação de ilha de calor. Em alguns momentos também na zona 6, a área densamente construída, onde que é um conjunto residencial. Então, vamos ver as observações que as autoras chegaram. As observações mais relevantes foram que pontos de maior densidade construtiva houve aumento da temperatura mais significativa. Então, quanto maior era o adensamento urbano da região, o aumento da temperatura foi mais significativo. Durante a noite, as diferenças entre os pontos foram mais distribuídas. As áreas urbanas permaneceram aquecidas devido à maior densidade de edificações e de impermeabilização do solo. Então, nós sabemos que nas áreas urbanas tem os equipamentos urbanos, né, tem tudo que é construído pelo homem, né? E ali geralmente são coisas de maior albedo, então tem a maior concentração de calor e a dissipação demora um pouco mais. No ponto 3, fábrica de móveis na área industrial, diagnosticou-se uma ilha fresca, atingindo o valor de 0,8 mais frio e ser menos aquecido do que o ponto rural em todo mês, neste horário que foi analisado aqui das 15 horas. Por quê? Porque ali era um lugar que o solo estava sem forração, mas tinha uma densa vegetação de árvores de alto porte. Os episódios de mais intensidade da ilha de calor noturna foram registrados sob a atuação da massa polar tropicalizada dos dias 18 a 20 e a massa tropical atlântica dos dias 28 a 31. E os bolsões mais aquecidos encontraram-se em áreas de urbanização densa e com pouca vegetação, apresentando até 4,6 graus de gradiente térmico em relação ao rural próximo. Então, assim, os bolsões de ar, eles se formaram em áreas com maior densamento urbano e a diferença foi grande, 4,6 graus, em relação à área rural próxima ali. Então, elas chegaram aqui com considerações, que os pontos 1 e 2 apresentaram maior intensidade da ilha de calor, que o ponto 3 apresentou ilha de frescor, que é o ponto da indústria de móveis. O ponto 4 apresentou temperaturas maiores que a rural. O ponto 5 apresentou diferenças significativas entre 15 e 21 horas. O ponto 6 apresenta maiores temperaturas do ar, que é o rural, e o balneário apresentou diferença significativa na temperatura. Então, vamos ver as considerações que nós, do grupo, chegamos. Primeiro, nós chegamos em 5 considerações principais. Primeiro, que a ocupação e uso do solo e a densidade construtiva têm relevância, sim, sobre o clima urbano, e como a gente já vem estudando sobre isso, e não só a questão de construir, mas o que está construído nesse ambiente, porque aqui foram 8 pontos analisados, a maioria construídos, e tiveram diferença entre eles. E o segundo, para se estudar sobre as ilhas de calor, vários indicadores precisam ser considerados, não é só lá analisar a vegetação, não. Aqui nesse caso teve diferença, por exemplo, o balneário, e lá tem água, né? Teve diferença quando chegou nos últimos, ali para o final do mês, quando chegou as massas de ar. Então são vários os fatores que devem ser analisados, o relevo, a vegetação, as massas de ar, os ventos, várias coisas, sim, as construções, a ocupação e uso do solo também. O 3, que é o tipo de vegetação. Você tem que analisar se a vegetação é rasteira, se é arbórea, se tem pouca ou muita vegetação, porque nem sempre ter vegetação significa que o lugar vai ser fresco. A presença de água também deve ser considerada, porque a água ela demora muito mais para esquentar e para esfriar do que a terra e a areia. E a importância também dos arquitetos observadores e atentos com as questões climatológicas, que o arquiteto ele tem que analisar muito o lugar onde ele vai construir, o comportamento do clima desse local, para ele conseguir projetar ambientes e espaços que
sejam agradáveis para o usuário. E essas são as referências que nós utilizamos, que é o artigo mesmo. Obrigada.